Palavra de Deus, na voz da diaconisa Thaís. Paz do Senhor, os irmãos. Melhora um pouquinho o microfone para mim. Só um pouquinho. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos em pé, gostaria de abrir, os irmãos abrissem a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 3. Se quiser colocar para a gente no Data Show, verso 18. Tira um pouquinho do agudo, por favor. Deixa um pouquinho mais grave. Não vai se... Glória a Deus. Aí, melhorou. 2 Pedro, capítulo 3, e o verso 18. Glória a Jesus. Vamos ler juntos? Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Eu glorifico a Deus por essa oportunidade, né? O pastor Giovanni me fez lembrar de algo que nós ouvíamos do nosso antigo pastor, né? Pastor Aurélio. Quando você levava alguma ideia para ele, você sugeria algo que pudesse ser feito, ele dizia assim, ótimo, pode fazer. Né? Você dava a ideia, ele te devolvia para fazer. E a gente conversava com o Giovanni, com a pastora Verônica, sobre a necessidade de trazer alguns estudos de forma sistemática para a igreja. E sobre a importância disso, de você trazer um estudo sequencial, né, de várias semanas, de um determinado assunto, para que a gente possa aperfeiçoar, né, a nossa vida cristã. E a gente conversando, ele, né, aderiu à ideia e me pediu para ser a primeira. Né, me senti honrada, eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade. E agradecer também ao pastor Giovanni, que tem confiado essa missão, né, de ser a primeira a falar sobre maturidade espiritual. E nós vamos estar falando, né, no decorrer desse mês de dezembro sobre o que, irmãos? Maturidade espiritual. E eu estava né, estudando, pensando, conversei até com a diaconisa Sandra, eu fui em tantos textos, porque a Bíblia dá diversos textos para a gente, como referência desse tema, né, de maturidade espiritual. E o Senhor me levou neste versículo. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E né, eu me lembrando, né, me recordando que ano passado foi tratado esse assunto com os jovens no campo. Né, esse foi o tema do ano passado, maturidade. E eu comecei a sentar, comecei a lembrar de alguns cultos, né, que a gente foi, algumas mensagens. O Senhor foi ministrando ao meu coração, mas nada daquilo que eu ouvi, né, nenhum sermão, algumas coisas tinha até anotado de alguns cultos que a gente foi, me serviu de base. Eu falei, não, né, o Senhor queria algo novo, o Senhor queria, né, tratar algo novo. Né? Comentei com a Sandra, eu fui em algumas revistinhas de escola dominical, fui em alguns materiais que a gente tem em casa, né? Desde que eu frequento escola dominical, irmãos, eu tenho uma pilha assim, de revistinhas de escola dominical. Fui em algumas delas olhar, eu falei, não consegui. Eu guardei tudo, eu fui para o joelho, eu orei, e o Senhor então foi ministrando no meu coração. E isso, amados, isso é coisa que é gloriosa. Eu não estou cantando isso, né? Tudo que eu conto para os irmãos não é para me engrandecer, não é para me gloriar, né? Longe de mim isso, mas é para incentivar os irmãos a buscarem o Senhor, porque da mesma forma que o Senhor ele fala comigo, Ele fala com você, e Ele fala conosco, e assim nós vamos crescendo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, quando a gente olha para esse tema, a gente vê que é um tema de grande importância, né, para os nossos dias, porque nós precisamos crescer.
Nós precisamos crescer. E maturidade, né, quando a gente olha a definição de maturidade no dicionário, ele fala que é o estado ou condição num estágio adulto, ou seja, maduro. Em outra definição, a habilidade adquirida. Então é isso, quando você fala de uma pessoa madura, né, de algo maduro, é aquela pessoa ou alguma coisa que atingiu, né, o estado maduro ou o estado adulto. E o Senhor, Ele precisa que nós cresçamos. Mas o Senhor colocava algo no meu coração, como uma introdução, que há diversos tipos de maturidade. Em se tratando de crescimento, existe, né, a maturidade física. Né, você vê uma criança, ela não nasce logo adulta, ela nasce um bebê, e ao decorrer do tempo, ela vai se desenvolvendo, e o único responsável pela maturidade física é o tempo. Não tem o que você possa fazer para adiantar o processo ou para retardar o processo. O tempo, ele se responsabiliza por isso. O que nós fazemos, né, como seres humanos que somos, é cuidar da alimentação, é cuidar da saúde, praticar algum exercício, né? E o tempo, ele se responsabiliza com que isso aconteça, com que a criança atinja a maturidade física. Nossa, já está maduro, né? Temos aqui bebês, temos aqui crianças, temos aqui, né, adultos e temos aqui pessoas mais experientes, né? São pessoas que passaram por esse processo. Então, o tempo, ele é responsável por isso. Existe uma outra maturidade, o Senhor, né, colocava no meu coração, que é a maturidade intelectual, que é a maturidade que você começa a discernir aquilo que é certo daquilo que é errado. E nós precisamos ser maduros de forma intelectual. Eu não estou dizendo que os irmãos precisam cursar uma faculdade, eu não estou dizendo que os irmãos precisam ter um curso superior ou curso, né, técnico, não é isso. Se os irmãos quiserem fazer, glória a Deus, né, que o Senhor te abençoe e você faça. Mas a gente precisa adquirir isso, ter esse discernimento e saber compreender que as pessoas, elas são diferentes. Nem todas as pessoas vão agir da mesma forma. E isso você só adquire quando você tem maturidade intelectual. Às vezes você orienta uma pessoa, né, principalmente nós como cristãos, a gente vai falar de maturidade espiritual, mas a maturidade intelectual, você vai ver depois, no decorrer da mensagem, que ela está ligada com a maturidade espiritual. Você orienta pessoas, você traz conselhos bíblicos, você ora, você intercede, e a pessoa, ela toma caminhos diferentes daquilo. E nem por isso você pode desistir das pessoas. Augusto Cury, ele diz assim, olha, que a maturidade intelectual, né, um escritor cristão, ele diz assim, está relacionada com a nossa capacidade de compreender que, mesmo que as pessoas nos decepcionem, devemos valorizar e respeitar as diferenças, acreditar que, se não conseguirmos ajudá-las com os nossos conselhos, a escola da vida possa conseguir. Então você aconselha, você ajuda, você, né, faz aquilo que está ao seu alcance, mas a pessoa, ela não muda, a pessoa, ela não tem uma mudança. Você fala, eu fiz o que eu pude, a vida vai ensinar. Mas só que nem por isso você pode destratar, nem por isso você pode desvalorizar, né, aquela pessoa. Uma outra característica da pessoa que ela tem maturidade intelectual é que ela tem discernimento. Quando ela ouve um fato, quando ela ouve alguma coisa, ela que tem maturidade espiritual, ela já fica, mas isso aí é fato ou é uma suspeita? Né? A gente está vivendo um período muito grande de fake news, de notícia falsa. E nós precisamos de maturidade intelectual para discernir aquilo que verdadeiramente é fato e daquilo que é suspeita ou engano. Nós precisamos, né, ser maduros de forma intelectual. E uma pessoa que ela tem maturidade intelectual, né, ela tem equilíbrio, ela é equilibrada, ela consegue, né, ter discernimento nas coisas. Uma outra maturidade que eu estou correndo aqui para a gente entrar na maturidade espiritual é a maturidade emocional. Né, muitos de nós, cristãos, não temos maturidade emocional.
É só chegar um problema, é só chegar uma adversidade, é só chegar uma enfermidade que o médico fala que não tem cura, que nós já ficamos abalados. Nós esquecemos o tamanho do Deus que nós servimos. Então, quando a gente olha conflitos familiares, conflitos de relacionamento, problemas de relacionamento, tudo está envolvido com a falta de maturidade emocional. Então, eu estou só resumindo para os irmãos, e a maturidade emocional, é importante que eu coloquei assim, né? Tem que ler aqui, senão a gente esquece de falar, né? Que quando nós somos maduros de forma emocional, é quando nós aprendemos e aceitamos as dificuldades que a vida nos apresenta e não desistimos por conta dela. A dificuldade chega, você até fica triste, você até fica abalado, mas você não transfere para Deus. Você continua adorando a Deus, você continua na igreja, você continua firme, porque você sabe que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E também você passa a ter a capacidade, quando você tem maturidade emocional, quando você é maduro emocionalmente, você consegue discernir a emoção daquele que está ao seu lado, da pessoa que está vivendo um momento de dificuldade. Você consegue entender aquilo que a pessoa está passando, você tem empatia, porque você é maduro emocionalmente. Então você consegue ajudar as pessoas. Está vendo, irmãos, a importância de nós crescermos? Porque uma pessoa que não tem maturidade intelectual, não tem maturidade emocional, dificilmente ela vai ter maturidade espiritual, porque elas estão interligadas. Agora, uma criança, né, uma pessoa que ela não tem maturidade física, às vezes, irmãos, não todas, às vezes, ela tem mais maturidade emocional e intelectual do que um adulto, do que uma pessoa que tem maturidade física. Tem muita criança, muito adolescente, com muito mais conhecimento, né, com muito mais discernimento do que muitos adultos. E Deus, queridos, Ele trabalha no nosso emocional através das dificuldades. Não pense você que Deus vai trabalhar no emocional, né, no momento de glória, no momento em que está dando tudo certo, em que as pessoas te aplaudem, não. O Senhor, Ele trabalha o nosso emocional. Ele mostra o valor que nós temos quando você está com o joelho no chão, quando você está com a cara no pó, quando as pessoas te humilham, quando as pessoas te desprezam, quando você é mal compreendido, quando você fala uma coisa e a pessoa entende outra, e você não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu falei, e o Senhor, Ele vai trabalhando no nosso emocional, e o Senhor, Ele vai nos fazendo crescer. Amém, queridos? Agora a gente vai entrar literalmente na lição que nos foi proposta. Maturidade espiritual. Aí a gente pensa, o que é maturidade espiritual? A gente falou sobre maturidade emocional, falou sobre maturidade intelectual, maturidade física. Aí fica a pergunta, o que é maturidade espiritual? Como alcançar a maturidade espiritual? Eu comecei a pensar isso. Como alcançar a maturidade espiritual? E por que precisamos crescer espiritualmente? São perguntas que eu comecei a pensar. E o Senhor, no decorrer da minha meditação, o Senhor, Ele foi me respondendo. E a outra pergunta, como eu reconheço que eu estou crescendo espiritualmente? É dentro dessas perguntas, eu não vou responder uma por uma, mas dentro dessas perguntas que o Senhor, Ele ministrou ao meu coração, Entende, irmãos? É só a primeira lição. Então, eu vou abranger tudo, depois os irmãos que forem depois de mim vão ter o trabalho de orar a Deus e pedir direção, do que falar. Então, maturidade espiritual, ela começa com o novo nascimento. Então, a Bíblia fala que o homem natural, o homem carnal, ele não pode discernir, ele não pode compreender as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, começa aqui, a maturidade espiritual, ela começa com o novo nascimento. Eu queria que os irmãos me ajudassem, colocassem para mim Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 3. O que Jesus, ele diz para Nicodemos. Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 3.
Evangelho de João 3:3. Colocar para os irmãos lerem junto, né, um estudo. Olha lá. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Próximo, por favor. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui, irmãos, nesse versículo, nesse texto, marca o início da maturidade espiritual. Onde ela começa? Ela começa com um novo nascimento. Né? Nós vimos sobre a maturidade física de forma natural. Né? A criança nasce e ela vai se desenvolvendo. E na maturidade espiritual é a mesma coisa. Você nasce de novo quando você aceita Jesus e você então conhece a palavra de Deus e você começa então a ter comunhão com Deus, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a se relacionar com pessoas que servem a Deus, você então começa a vir na igreja, então você vai tendo uma nova vida com o Senhor. E isso é um processo contínuo. Né? Quando nós olhamos o que é maturidade espiritual, é a mesma coisa de nós transferirmos para santidade. Né? Quando você nasce de novo, você começa então a mudar a sua vida. Você começa a mudar o seu jeito, sua maneira de falar, sua maneira de pensar, sua maneira de agir. Tudo é novo. Mas é um processo contínuo. Queria que os irmãos me ajudassem. 1 Pedro, capítulo 2 e o verso 2. Né? Falando sobre isso, que é um processo contínuo. Nós não atingimos, nenhum crente mais santo que você conheça, atingiu ainda a maturidade espiritual no nível máximo. Ele ainda está em processo de crescimento. Ah, mas o pastor fulano de tal é uma bênção. Ele mas ainda está em processo de maturação. Ainda nós vamos chegar. Então, olha lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Então, tem uma outra versão, uma outra tradução aqui, para que por ele, né, pelo leite, vades crescendo, ou seja, o crescimento ele é contínuo, é dia após dia, que nós vamos crescendo. Outra coisa que nós vemos com relação à maturidade espiritual é que nós precisamos ser parecidos com Jesus. Isso é maturidade espiritual. A Bíblia fala que nós precisamos chegar, né, ao nível de Jesus. Nós precisamos ser parecidos com Jesus. Outro texto que eu queria ler com os irmãos é Efésios capítulo 4, que fala a respeito disso, que o que é maturidade espiritual? Como nós alcançamos a maturidade espiritual. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 15. Olha lá. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15.
Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você está vendo, irmãos? Cresçamos. Está no imperativo. É outra coisa que nós vemos, né? Eu fiquei olhando e falei, Senhor, né? O Senhor ministrou no meu coração. Maturidade espiritual não é opcional. É uma ordenança. Olha, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É uma ordem. Não é para você ficar estagnado. Não é para você ficar como menino, né? É para você crescer. É uma ordem dada por Deus. E como nós vemos aqui que a vontade do Senhor é que nós sejamos parecidos com Ele. A Bíblia fala assim, olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2 e o verso 5. E no que, amados, que nós precisamos ser semelhantes a Jesus? Né? O Senhor foi falando no meu coração, nós precisamos ser semelhantes a Ele? No amor que Ele tem. Será que o nosso amor é semelhante ao de Jesus? A bondade de Jesus, nós precisamos ter a bondade de Jesus no nosso coração. Obediência, queridos, a Bíblia fala que o Senhor ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Será que nós somos obedientes ao ponto das pessoas, né, olharem e falar, não, peraí, ali vai um servo de Deus, ele é obediente, o que pede para ele, ele faz, ele não reclama. Renúncia. Né? Nós dificilmente não temos, nós temos dificuldade de renunciar a coisas pequenas, ainda mais, imagina se o Senhor pedir algo grande para nós. Perdão. Amados, nós temos dificuldade de perdoar aqueles que nos ofendem. Nós temos uma grande dificuldade de perdoar. Nós falamos que perdoamos, mas vira e mexe, nós mexemos no assunto. Coisa que aconteceu lá atrás, daqui a pouco surge uma discussão, você pega aquele negócio lá atrás e joga. Eu lembro que uma vez eu trabalhava num lugar, e eu trabalhava com uma senhora, que ela tinha tido um problema familiar, e ela não conversava com o seu irmão. Anos sem se falar, 10 ou 15 anos sem se falar com o seu irmão. E a gente conversando, ela acabou expondo a situação por causa de uma cortina, irmãos. Um negócio, não vai entrar no assunto, que não convém, né? Vai estender o assunto. E ela falava comigo, e eu já era cristã, né? Já era serva do Senhor, pela graça de Deus, e ela falava comigo, falou, nossa, você é cristã, né? Eu falei, graças a Deus. Eu levava a Bíblia, né? No tempo que eu tinha livre, eu lia. E ela, falou assim, e ela conversando comigo, ela falou assim, olha, eu acho que algumas pessoas, elas nascem com disposição de perdoar. Isso é um dom. Porque eu não consigo perdoar. E ela, né, expôs a situação dela. Falei assim, olha, o perdão ele é uma escolha. Você não nasce, não é dom. Né? Não é pessoas que nascem com mais disposição do que outra, não. É claro que umas o Senhor ele consegue moldar, né? A pessoa é mais maleável, a pessoa tem um coração mais amolecido. Mas não é dom. É uma escolha. E nós precisamos escolher perdoar se nós quisermos o perdão de Deus, porque nós somos falhos, mas nós precisamos do perdão de Deus. Quando você tem disposição de perdoar, você mostra que você está amadurecendo e está adquirindo maturidade espiritual. Misericórdia, irmãos, é característica de Deus que nós precisamos ter também. Fidelidade. A Bíblia diz que o Senhor ele é fiel. E nós, será que nós temos sido fiel nos nossos compromissos, nos nossos afazeres, nas nossas palavras? Nós precisamos ser fiéis. Então entenda, não é opcional, é uma ordem. Né? O Senhor ele diz, olha, crescei na graça. Né? Não dá tempo de a gente entrar em todos os textos que eu gostaria de entrar. Mas a Bíblia diz assim, olha, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, né? Diaconisa Sandra, na oração dela, que o Senhor confirmou no meu coração. A Bíblia fala que nós precisamos renovar a nossa mente, pensar nas coisas que são de cima, ter contato, né, com o céu. Isso tudo falando de maturidade espiritual, e a gente observa aqui, ó, como que eu vou adquirir maturidade espiritual? É simplesmente vindo na igreja? É simplesmente, né, vindo nos cultos? Não, a maturidade espiritual ela exige um pouquinho a mais. Primeiro passo que o Senhor colocou no meu coração, e é algo, amados, que eu tenho feito desde que eu aceitei a Jesus. Entenda, olha, desde que eu levantei a minha mão, eu falei, eu quero esse Jesus. Eu tenho feito isso.
estudar a palavra de Deus. Estudar a Bíblia. Tem gente que fala assim, mas eu começo a ler a Bíblia e eu leio textos que eu não entendo, né? Tem textos de difícil entendimento, mas que ele tenha o desejo de estudar a palavra, não simplesmente ler. Você lê a palavra de Deus, que a Bíblia diz assim que... Deixa eu abrir aqui um texto, só para conferir. 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, olha, toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para repetir, para corrigir e para instruir em justiça. Né? A Bíblia também diz, lá em João capítulo 5 e o verso 39, examinai as escrituras, porque julgai achar nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então é importante nós, como cristãos, que queremos, que desejamos adquirir maturidade espiritual, o desejo de estudar a palavra. Aí você lê a palavra e você faz perguntas. Você pergunta assim, o que essa palavra está dizendo? Né? O que ela diz? E você pode fazer uma outra pergunta, olha, o que significa isso? Procure, né, orientações no próprio texto. O que eu devo fazer com relação à minha vida, com relação a essa palavra? E anote, né? Anote situações, anote as coisas, porque vai servir para você. Eu lembro uma vez, a Bíblia diz assim, queridos, que a palavra de Deus ela é viva, né? E ela é eficaz. Eu lembro que nós estávamos, né, angustiados com uma situação de uma irmã minha que estava sem dar notícias, né, e a gente orando, né, eu pedi oração para o pastor. Eu lembro disso, amados, como se fosse ontem. E eu lembro que eu cheguei num cantinho ali na igreja, dobrei o joelho e falei, Senhor, eu queria a notícia dela, queria saber pelo menos se está viva, né, porque a gente perdeu o contato, né, não tinha notícia. E eu abri a Bíblia, não foi no dedômetro não, viu? Eu abri com muito temor, falei, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra que acalme meu coração. E eu abri lá naquele texto onde Jesus ele vai e ressuscita aquela menina, né? Não me recordo agora onde está o texto, mas os irmãos conhecem a passagem. E aquele texto saltou aos meus olhos. Ela não está morta. Porque era minha pergunta era, Senhor, ela está viva? Senhor, ela está bem? Né? E aquilo saltou dos meus olhos. Ela não está morta. Eu fechei a Bíblia, eu tive aquilo ali como uma resposta tão grande. E naquela mesma noite a gente teve notícia dela. Né? O Senhor, Ele é maravilhoso. Então, esse contato com a palavra de Deus, Ele traz, né, experiências que você vai ter. Você vai ter o que contar quando você começar a ler a palavra de Deus. Né? Ela fala conosco. E ela é, queridos, a autoridade máxima da fé cristã. Quando você passa pelas águas do batismo, você faz uma declaração, faz o juramento, de aceitar as normas, de aceitar aquilo que está escrito nessa palavra. E ela é a nossa regra de fé. Tudo que nós precisamos para viver como cristãos maduros, está escrito aqui. A Bíblia diz assim, guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como nós vamos guardar a palavra no coração se nós não lermos? Como nós vamos guardar a palavra no nosso coração se nós não viermos nos cultos de ensino? Como nós vamos guardar a palavra de Deus no nosso coração se nós não frequentamos escola bíblica dominical? Né? Dá para contar nos dedos os dias que eu não vim em escola bíblica dominical. A gente precisa ter esse desejo no coração. Eu lembro uma vez que eu contei um testemunho, aqui de algo que eu ouvi, sobre a importância de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Uma vez, dois rapazes conversando, acho que eu já contei, dois rapazes conversando, e os dois tinham o mesmo tempo de casados, né, de matrimônio, 10 anos, eles, né, tinham de casamento. Então um chega para o outro e fala assim, ô fulano, faz 10 anos que eu sou casado. O outro, eu também. Ele, olha, eu não lembro todos esses anos,
Mentira, me confundi. Ele falou assim, faz 10 anos que eu sirvo ao Senhor, e eu não consigo me lembrar das mensagens que eu ouvi, né, nesse período de 10 anos. E por que você vai tanto na igreja? Aí o rapaz, com muita sabedoria, né, sabedoria intelectual, sabedoria emocional, né, ele pega e responde assim: olha, faz 10 anos que eu sou casado, e eu não lembro todas as refeições que a minha esposa preparou durante esses 10 anos, mas foram elas que me sustentaram até hoje. Então, pode ser que você não vai lembrar dessa mensagem que eu estou falando para você hoje. Pode ser que você não lembre, amanhã ou depois. Talvez você guarde por um tempo. Mas elas que nos sustentam, é a palavra de Deus que nos mantém de pé, a palavra de Deus que nos dá, né, firmamento. Fica uma criança, fica um jovem sem se alimentar de forma física, rapidamente ele está doente, rapidamente ele, né, pega uma anemia, ele pega uma desidratação. Quando a criança ela, né, pega uma virose, coisa simples, que ela não se alimenta, ela não quer comer, né, rapidinho ela está molinha, rapidinho ela está, né, sem cor no rosto. Por quê? Porque falta nutrientes. E nós é a mesma coisa. Quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, não adianta o louvor, não adianta o oba-oba, não adianta ser, né, ser em lugares onde está a glória de Deus desceu. Se não tiver palavra, não tiver, né, ensinamento bíblico, você não tem consistência. Agora, existe uma outra condição, né, existe um outro ponto que eu queria abordar, que o Senhor colocou no meu coração, que não adianta nada, amados, não adianta nada nós conhecermos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né? A pessoa cita a referência, você já sabe o que está escrito, né? Está lá guardado, você sabe. Se nós não aplicarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela não é simplesmente para ser estudada, não é simplesmente para ser lida, mas ela precisa ser aplicada. Existe até uma Bíblia, que é uma Bíblia de aplicação pessoal. Você lê o texto e você vê, né, daquele texto o que você pode aplicar na sua vida. Tiago, capítulo 4, verso do 21 ao 25, eu gostaria de ler com os irmãos. Tem um probleminha ali, vamos ler. Deixa eu abrir aqui. Tiago, está logo depois de Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia. Quem quiser abrir juntamente comigo, capítulo 4. Culto de ensino é assim, irmãos, é a gente folhear a Bíblia, ler com os irmãos. Olha só o que o apóstolo Tiago ele diz. Capítulo 4, verso 21. Não, está errado aqui a minha. Perdão, irmãos, é o verso, capítulo 2. Perdão, irmãos, é capítulo 1 mesmo. Eu coloquei 4 aqui, que eu tinha lido outro desse. Capítulo 1. Diz assim, olha, sobre a prática da palavra de Deus. Capítulo 1, verso 21. 1:21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo esqueceu de como era. 25 diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei
perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, a Bíblia é muito clara. O apóstolo Tiago diz que se nós somos simplesmente ouvintes e não aplicarmos a palavra de Deus, de nada vale. Nós precisamos ser não só ouvintes. A Bíblia fala sobre aquele homem que construiu a sua casa na rocha, e aquele homem que construiu a sua casa na areia. Onde nós temos construído a nossa casa espiritual? Na rocha, ou na areia? Aquilo que nós temos aprendido, nós temos aplicado ou tem entrado num ouvido e saído pelo outro? Quando você toma posição, quando você tem um posicionamento, falei, eu preciso crescer. Eu brinquei com a Verônica, falei, nossa, Verônica, eu não posso pregar sobre maturidade espiritual, não. Eu brincando com meu esposo, falando, não, eu não posso falar não, porque eu tenho sido menina. Às vezes coisinha pequena, a gente revida, discute. Aí eu brincando com ele, falando, ele virou para mim, é só você crescer. É só de parar de meninice. E eu falei, não é que é verdade, né? A gente precisa tomar posição, e crescermos espiritualmente. Crises nos relacionamentos, contendas, como eu acabei de falar para os irmãos. Problemas que nós enfrentamos diariamente, ele está associado com a falta de maturidade, que está relacionada com a falta de aplicação da palavra de Deus. Quando eu aplico a palavra de Deus no meu cotidiano, no meu dia a dia, muitos problemas e muitas contendas, elas são evitadas. A Bíblia fala que todo homem seja tardio para se irar, seja pronto para ouvir. Quantas vezes nós queremos só falar, e nós não paramos para ouvir? Se nós pararmos, às vezes, para ouvir, muitos problemas são evitados. Às vezes nós falamos antes de ver o concluir da história. Você vai falar alguma coisa, a pessoa, antes de você terminar de falar, a outra já está retrucando, já está falando. Falando, peraí, você nem esperou terminar de falar. São coisas que a gente pode evitar se nós tivermos pelo menos um fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio. Quando nós temos o domínio próprio, nós conseguimos evitar muitas coisas. Significa que estamos adquirindo maturidade espiritual. Então, quando você aplica a palavra de Deus na sua vida, você está falando, Senhor, eu quero crescer. Agora, irmãos, não vamos ser hipócritas. Não é fácil. Você louvar a Deus, você aplicar a palavra quando está tudo bem, quando as coisas vão indo de vento em polpa, quando está tudo tranquilo, não tem enfermidade, está tudo tranquilo. É fácil. Mas e quando a situação aperta? E quando falta o fruto na figueira? E quando a enfermidade chega? E quando a dificuldade chega? Qual tem sido a nossa conduta com relação à palavra de Deus e com relação a Deus? Aí cá entre nós, não é fácil aplicar a palavra de Deus em todos os momentos. Nós não somos super-homens. Não é porque nós servimos a Deus que a gente recebe um poder do alto que nos blinda de tudo. Não. E como nós conseguimos, então, se é difícil aplicar a palavra de Deus, existe uma chave, existe algo que o Senhor deu como ferramenta. Achei a palavra. Como ferramenta. É a oração. Não tem como nós crescermos espiritualmente e emocionalmente, que está ligado com a maturidade cristã, se nós não orarmos ao Senhor, se nós não tivermos comunhão com o Senhor, não tem crescimento espiritual. Não tem. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós ficamos parecidos com Ele. Você já viu quando uma pessoa começa a andar muito com a outra? Logo ela está falando igual,
logo ela está se comportando igual, né? Eu lembro que a minha irmã trabalhava com uma moça, ela ia me agradecer de chamar ela de moça, né? Uma senhora, e ela tinha um jeito de falar todo diferente. Uma semana depois que minha irmã estava trabalhando com ela, ela chegou e falou: Fê, você tá falando igualzinho a Cláudia. Por quê? Porque o contato, né, tinha muita proximidade e logo estava falando igual. Quando eu ligo na casa da minha tia, lá em São Paulo, né, eu tenho que perguntar quem está falando. Porque o jeito de falar é igualzinho das filhas, né? A mãe e as filhas é igualzinho. Então, quanto mais a gente caminha com o Senhor, quanto mais a gente ora, a gente expõe as nossas fraquezas ao Senhor. O Senhor, Ele vai trabalhando, o Senhor, Ele vai nos fazendo crescer. Porque a Bíblia diz assim que o Senhor, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe aquilo que você suporta, Ele sabe onde você não aguenta. Às vezes você fala assim: Senhor, eu não aguento mais. O Senhor, Ele está olhando você: olha, você aguenta mais um pouquinho. Quando o Senhor, Ele percebe que realmente você não aguenta mais, o Senhor, Ele te tira daquela situação. Ou o Senhor, Ele derrama um bálsamo no seu coração para que você possa suportar as dores. Mas tudo isso nós só conseguimos através da oração, né? Como tem estado a nossa vida de oração, a nossa comunhão com o Senhor. De repente você pode dizer assim: mas eu não tenho tempo, é tão corrido, a vida é tão, né, tão corrida, meu serviço me sufoca, é filho, é casa, é o trabalho. Mas, irmãos, não é só aquele período que você se dispõe, né, para orar de período integral só na oração, mas a sua comunhão mesmo. Como é que você está, né, com relação a Deus? Às vezes nós não oramos, amados. Às vezes nós não oramos, nós deixamos para orar na hora que o negócio aperta, na hora que a situação complica. Como está a nossa obediência ao Senhor? Será que aquilo que o Senhor tem falado para nós, será que nós temos feito? Quando alguma coisa dá errado, a gente começa a fazer uma análise. Peraí, onde que eu errei? Quando o negócio complica, que você começa a pensar e refletir. Onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Por que eu estou passando por isso? Não espere a situação piorar. Não espere o negócio apertar. Busque a Deus para que o Senhor, Ele te fortaleça, para que quando o dia mal chegar, você tenha maturidade para suportar de pé e continuar glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Eu agradeço a oportunidade nessa noite, que o Senhor, Ele possa, no decorrer da semana, continuar falando aos vossos corações. Amém? Os irmãos querem receber essa palavra? Amém? Graças a Deus, né? A hora voou ali, irmãos. Sabe para você ver? Oh, Jesus amado. Deus que eu te abençoando. Diaconisa Thaís. Então, nesse mês, né, de dezembro, a gente vai estar com esse tema, maturidade espiritual. Os irmãos não percam, nem venham aí às quartas-feiras, né?